Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Feliz Ano Novo, a primeira live do ano, em pleno sábado, hoje dia 3 de janeiro, primeira live do ano. Feliz Ano Novo a todos. Nós vamos falar um assunto aí que todo mundo é muito desejado, todo mundo quer saber como é que é. Boa tarde, Paula. A prova SHL da Latam. Não é a primeira vez, né, que eu passo por essa prova com os meus alunos. Feliz Ano Novo! Boa tarde! Mas é a segunda, né? A segunda vez que nós passamos por essa prova. Então, atenção, né? Não é a primeira vez que a Latam aplica a prova SHL, mas é a segunda vez apenas. No começo do ano passado, você sabe quais grupos receberam? Foi geral? Todos os grupos receberam, agora está confirmado, tá? Todos os grupos receberam, não significa que se você não recebeu, você não vai receber mais. Eu fiz uma pesquisa durante o dia, cerca de 15% dos candidatos receberam essa prova. Eu não sei dizer qual foi a nota de corte do Job Coach, não sei dizer a porcentagem, qual é o número de candidatos que vai para essa fase SHL, mas tudo indica que esta é apenas a primeira turma. 15% dos candidatos é muito pouco, né? Um número muito baixo de candidatos. Se você ainda não recebeu, não se desespere. Você só foi reprovado quando você receber a negativa e não vai receber. Tô torcendo aqui para não receber. Mas você só pode dizer que foi reprovado quando você recebe a negativa. Olha, eu vou tentar gravar a última live que eu fiz, eu não consegui gravar. Vou fazer o possível para gravar essa live, tá ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as etapas do SHL, como que vai funcionar, como é que funciona, na verdade, né? As etapas e como é que são as provas. Então, lá no edital da vaga e no próprio e-mail do candidato já vem dizendo quais são as provas, né? O problema é qual que é o recheio de cada prova, como é que resolve cada questão, né? E essa que é a maior dificuldade do candidato. E confesso que no ano passado, quando eu acompanhei os meus alunos, né, eu tive que pesquisar muito sobre isso, porque ninguém nunca tinha feito a prova. E eu fui a primeira mentora de comissários a divulgar material SHL e está no YouTube, então eu tenho provas, tá lá a data. Meu vídeo é o mais antigo de mentores, né, que gravaram o SHL. Eu gravei tanto uma aula referente aos testes dedutivos, se eu não me engano, e o de inglês. Então tá lá no YouTube, depois você dá uma olhada. Clica lá SHL Letícia Mantovani, que você vai conseguir assistir essas duas aulas, ok? É um conteúdo muito rico e gratuito que tá lá no YouTube desde o ano passado, que eu gravei no carnaval, me lembro. Mas vamos entender, o conteúdo que tá lá são só sobre algumas etapas, né? Que é a de inglês e a do... Se eu não me engano, eu gravei o indutivo, caiu o dedutivo, enfim. Eu vou falar sobre isso, tá? A primeira prova que está lá é a comportamental e, por incrível que pareça, parece ser a mais fácil e é nessa prova que todo mundo roda. Como assim, Letícia? É a mais fácil e todo mundo roda? Não tem nenhuma matéria que você precise estudar para a prova comportamental. E tem uma armadilha aí. Ontem eu recebi uma pergunta assim nos meus stories, né? Na minha caixinha. Letícia, eu tenho que ser eu mesma ou eu tenho que responder o que eles querem ouvir? Aí que tá, né? Aí que tá o problema. Se você for você mesmo, você corre o risco de não ter o perfil que eles procuram. Só que se você tentar agradar,
Você pode cair em contradição. Quando você cai em contradição, quando você dá conflito na sua resposta, quando você se enrosca e acaba dizendo uma coisa, depois coloca outra, porque você não lembrou mais, porque você estava tentando agradar, dá que você tem personalidade bipolar. E isso daí é o mais perigoso no processo seletivo e eu vou te explicar por quê. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que uma hora tá brava, outra hora tá sorridente, outra hora tá dando chilique, outra hora tá depressiva. Porque os seus colegas não vão saber lidar com você. Então, se você é meio ranzinza, é melhor ser ranzinza do começo ao fim do que querer bancar o super legal e ter aí, oscilações na sua personalidade. Ah, Letícia, mas eu não sou assim, acabou dando que meu resultado eu sou assim, porque você se enroscou e mentiu. Então, como que eu aconselho você aqui? Como é que eu ensino para os meus alunos? Eu estou estudando SHL com os meus alunos da mentoria e do curso de inglês, né? Os que ganharam como bônus desde outubro do ano passado. Já faz muito tempo que eu estou estudando isso. Mas calma, né? Se você ainda não estudou, dá tempo. Você só precisa esfriar a cabeça agora e não ficar nervoso. Mas o que eu aconselho você? O que eu aconselho? Como é que eu faço, né? Como é que é a minha metodologia para que você passe nesse teste comportamental? Que você faça o teste colocando as suas respostas e depois você vai ver quais que você não acertou. Ah, mas não é de acertar e de errar. Tá, então vamos mudar aqui a palavra. Quais respostas você não usou lá, o mais recomendado para ser comissário, para ser aceito em uma empresa aérea? E aí você vai ajustar apenas aquelas questões onde você não se encaixou. Tá vendo? Olha a diferença. Ao invés de eu tentar agradar do começo ao fim, a primeira vez que eu faço um simulado, eu sou eu mesmo. Pode fazer perguntas. Se eu conseguir responder, eu respondo aqui mesmo. Então, você é você mesmo do começo ao fim. Depois, você só ajusta as respostas necessárias. Eu me lembro que a última vez que eu dei essa aula, né? Todas as quintas-feiras eu tenho encontros ao vivo com os meus alunos da mentoria. E aí eu lembro que a última vez que eu dei essa aula, meu aluno disse que finalmente ele descobriu porque ele reprovava tanto nos processos seletivos da Latam. Ele sempre colocava a numeração ao contrário do que era para ter colocado. Ele entendia até qual era o perfil do comissário, mas ele acabava se enrolando na pontuação. Que lá tem assim, de 1 a 5 no comportamental. Então, o 1 não se identifica nada, o 2 se identifica pouco, o 3 é neutro, o 4 se identifica e se identifica muito. Ele invertia a numeração. Então, o resultado dele no comportamental acabava dando completamente o oposto do resultado. Então, era aí que ele reprovava. Tomara que agora ele consegue acertar e que seja só esse daí o problema. Depois vem o teste psicométrico. E aí vem o raciocínio verbal. Que é isso, né, Letícia? Nada mais é do que interpretação de texto. Será que eu consigo entender as informações que me são passadas? E aí você tem lá as alternativas também, né? Que você vai escolher do raciocínio verbal. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o teste. Eu já tô com todas as apostilas prontas para eu lançar aí, né? O curso de SHL. E lá, deixa eu lembrar aqui como é que funciona, que agora eu não lembro de cor. Vou pular esse enquanto eu procuro aqui.
e eu vou para o SHL dedutivo. O SHL dedutivo nada mais é do que uma prova que você precisa estudar para você pegar os macetes de como resolver cada questão. Tem algumas questões que você precisa fazer um agendamento, tem de reunião, tem algumas questões que você precisa colocar as pessoas em salas, né? Tá falando assim, fulano tá do lado de ciclano. E aí você vai ajustando, vai colocando lá. Não é uma prova difícil, porém, o problema dessa prova é o tempo. O tempo vai ser o seu maior inimigo nessa prova. Sabe por quê? São geralmente 18 minutos para você resolver 12 questões. Você tem 1 minuto e meio para resolver cada questão. Então, o que eu recomendo, né? Que você tente aprender como é que resolve cada questão, porque assim, tem lá são meio que padronizadas essas questões do dedutivo, então eu aconselho que você fique bom em pelo menos 5 delas. Então, a colega recebeu um e-mail para realizar as provas Tech Job Coach, mas perdeu o prazo ontem, recebeu outro e-mail fazer a SHL, é possível isso? Olha, é possível. É possível, tudo é possível, tá? Então, você tem que pegar os padrões, tá? Os padrões de cada questão, ver quais questões você é muito bom e tentar resolver só essas questões, porque a gente já sabe que não dá tempo mesmo de fazer a prova inteira. E olha só, você sabia que o normal no raciocínio dedutivo é acertar só 30% da prova? Eu não tô falando isso para você deixar de estudar ou ficar feliz, não. Porque você tem que ser acima da média, tá? Você tem que ser acima da média. Você quer concorrer aí com 16 mil candidatos, se eu não me engano, você tem algum site pra gente treinar esse SHL? Tem o próprio site SHL, que é gratuito, e aí depois tem aí bastante material gratuito, né, que me falaram, mas falaram também que esse material gratuito é horrível, tá bom? O meu material é pago, para quem eu dou de bônus para quem é do curso de inglês ou quem tá na mentoria. Eu vou abrir uma exceção e vou fazer uma oferta para vocês só dos materiais SHL hoje. Para quem tiver no grupo de WhatsApp da lista de espera, tá? É um preço bem baixo, bem simbólico, tá? Não é caro, é bem barato. Por tudo que tem lá e o trabalho que me deu, tá? Tem a apostila da Teacher. Então, tem uma apostila antiga, né? Agora eu tô fazendo material novo, tá? Esse material aqui é inédito, tá certo? Maia, o grupo tá no link da bio, tá? Mas não entra agora não sai não, porque você vai perder muita informação. Entra depois, tudo bem? Então, ó, voltando lá do raciocínio psicométrico, né? Que é o raciocínio verbal. Tem lá situações e você tem que falar qual que é a alternativa certa. Eu vou dar um exemplo aqui do raciocínio psicométrico, que é o raciocínio verbal. Tem uma afirmação e aí você vai escolher as respostas. Verdadeiro, não sei se pode dizer, ou falso. Então, é a interpretação aqui. Comissários de bordo devem realizar a contagem de passageiros após fechamento das portas. Se houver divergência entre o manifesto de carga e a contagem manual, o procedimento de segurança exige uma recontagem antes da aeronave iniciar o taxiamento.
Afirmação: o taxiamento só pode começar após a resolução de qualquer divergência na contagem de passageiros. Verdadeiro não se pode dizer ou falso. É verdadeiro, porque está falando que se der aí, né, uma divergência entre a contagem do comissário e o manifesto de carga, né, que está lá no documento da aeronave, tem que ser recontado sim. Tá falando, ó, taxiamento só pode começar após a resolução de qualquer divergência na contagem de passageiros. Então, nada mais é do que uma interpretação de textos para ver aqui, ó, como é que tá funcionando a sua cachola, para ver se você tem capacidade lidar com problemas no cotidiano aí do comissário, se você vai entender, se você vai conseguir se comunicar. Então, esse daí é o psicométrico, tá? Então, eu já falei do dedutivo, que tem lá agendamento, dividir por salas, montar calendário também, tem que montar. Essa também tem tempo de 1 minuto e meio para responder. Alana, varia, tá? A de português, por exemplo, tem uns 45 segundos. Depende. Se eu não me engano, o dedutivo é o que tem mais tempo por questão, que é 1 minuto e meio. O dedutivo não fica com um contador por questão, mas tem algumas provas que ficam, como a de português, por exemplo, fica contando os segundos. Lembrando que não pode clicar fora, não aconselho pausar, que depois vai ficar apavorado para ver se você consegue voltar ou não. Tem que ser feito no computador. Ah, mas eu fiz no tablet. Ah, mas meu amigo fez no tablet. Eu acho muito arriscado você usar outro dispositivo. Eu usaria o computador. Ah, mas eu não tenho computador. Empresta. Vai numa lan house, empresta, testa antes, quer dizer, dedutivo tem alternativas? Não necessariamente. Tem uns que dedutivo é de arrastar a resposta. Você tem que ficar arrastando. Eu ouvi dizer que testa agilidade de resolução de problema. Então, teste SHL não avalia. Especialmente a quantidade de acerto das avaliações. Não entendi a pergunta. Monitora o nosso comportamento? Se calmos, nervoso, tenso? Não. Avalia o comportamento para ver se você mesmo, não é alguém se passando por você, e se você não tá colando. Isso que é o objetivo aí. Dizem, né, que tem, assim, olha, muitos alunos meus que passaram, que entraram na empresa, foram de comissários fazer o teste, tá? Porque a câmera tava ligada e tal. Eu não acho que tem necessidade. Mas eu também não acho que você deve fazer de pijama, enrolado na toalha. Não acho que você deva ir de qualquer jeito. O dedutivo você monta a resposta. Sim, você arrasta, vai colocando as respostas, né? Depende do tipo de exercício. Tem agenda que você tem que ir bloqueando. Depende muito do exercício. Então, eu não acho que você deva ir descabelado, mas também não acho que precise de comissário. Eu sempre falo isso e eu sempre tenho relatos dos meus alunos que hoje são comissários que fizeram vestidinho de comissários, né? Terninho, cabelo preso. De novo, né? Eu não faria tanto, mas também não faria menos do que eu tô agora. Eu acho que eu tô com uma blusinha legal, maquiadinha, um brinquinho, batonzinho, acho que cabelo penteadinho, acho que já tá muito bom. Acho que, né, não custaria eu fazer um rabinho, tá? Mas não tem necessidade de estar de terno e gravata. Mas, de novo, se você achar que você deve, você vai. Eu não vou falar pra não, né? Mas se você acha que você deve, você vai. Agora,
Vamos falar sobre a prova de língua portuguesa, que eu acho, né, que é a mais temida hoje. A de língua portuguesa. Não é nem a de língua portuguesa, né? E o que cai muito na prova de língua portuguesa? Múltipla escolha, regência verbal, tá? Regência verbal. O que é regência verbal, né? Tipo, oi, o que é regência verbal? Verbo transitivo, direto, indireto, verbo que usa preposição. Basicamente é isso. Tem uma listinha aí de alguns verbos. Psicométricos são quantos minutos? Agora eu não sei te dizer exatamente, mas ficar entre 1 minuto, 1,5 minutos por questão, tá? Não é muito tempo, não. Nenhum teste você tem muito tempo pra fazer. Nenhum. Isso é fato, tá? Nenhum teste você tem muito tempo. Então, eu vou falar aqui uma listinha que eu fiz, que faz parte do material do SHL, né? O curso SHL, que eu tô terminando de gravar hoje, que eu vou liberar. Vou liberar para os meus alunos da mentoria do curso de inglês, e quem não faz parte, quiser também adquirir, vai ser um preço bem bacana. O de português são segundos por questão, uns 45 segundos mais ou menos, mas dá e sobra, tá? E aí o que sobrar vai somando para as próximas. Vamos lá, o verbo assistir, ajudar, socorrer, não usa preposição. Então aqui, ó, o comissário assistiu o passageiro que passava mal. E não, vai estar no The Flight Zone, vai sim, Gi. O comissário assistiu o passageiro que passava mal. Então, tá correto. Agora estaria errado se tivesse assim, o comissário assistiu ao passageiro, tá? Então, agora tem assistir com outro sentido, que é ver, presenciar. Então, se for ajudar, não tem a preposição a. Agora, se for ver, presenciar, tem. Todos assistiram ao vídeo de segurança. Tem opção de pular a questão depois voltar? Não, não tem. Não tem essa opção. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou. Vou dar outro exemplo aqui, ó, de regência verbal. Obedecer, seguir ordens. Obedecer a alguém. Os passageiros devem obedecer às instruções da tripulação. Eu vou falar. Ó, o Jeff falou assim, ninguém falou do inglês e do espanhol. Eu vou falar. Eu montei aqui 2 simulados, né, para o material, por enquanto, né, mas eu falo, Tainara, eu falo de idioma. Vamos lá, inglês e espanhol. Montei 2 simulados. Montei aqui, né? Essa prova da Latam, você acha que esses testes são sobre agir sob pressão? Sim, né? Sob pressão, prazos. Ó, Jeff, coraçãozinho pra você. Vamos lá. Como é que funciona? Acho que a plataforma vai ser igual ao teste de Job Coach, não dá para voltar as questões depois. Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos falar da prova de inglês. Ela chama SVAR. A prova SVAR é uma prova super ultra. Tô carregando aqui no meu computador. Super ultra moderna, feita por IA, tá? Feita por IA, que avalia o candidato. O problema da prova feita por IA é que, dependendo do seu sotaque no inglês, pode entender ou não a sua pronúncia.
Se você pronunciou alguma palavra errada, pode ser só um sotaque, tá tudo bem, normal, né? Ou pode ser que o computador não te entenda, né? Então, tem que pronunciar certinho, palavra por palavra, para você treinar. Como é que funciona a prova de inglês e de espanhol? Talvez seja um choque para muitos, tá? A primeira parte, você vai ler 12 frases. Então, a primeira parte, são 4 partes. Deixa eu aqui só falar para você. Tem a Section A, Section B, Section C e Section D. Eu não vou falar em espanhol, porque meu espanhol faz muito tempo que eu não pratico. Então, eu vou falar um monte de asneira aqui, tá? Eu vou gravar tudo com IA, o simulado de espanhol para vocês, para não falar besteira. Mas de inglês aqui, dá para eu ler de boa, que eu vou ficar tranquilaça. Então, 4 sections, né? Section A, read and speak. Então, a primeira sessão, você vai ler em voz alta as frases conforme elas forem aparecendo na tela. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Vai falar assim, ó. O computador vai falar assim para você. Please read out loud the sentence 1. Por favor, leia em voz alta a frase 1. Aí você vai ler em voz alta. Cuidado com a sua pronúncia, né? Que vai ser avaliada aqui. Então, eu vou ler para você um exemplo de frase que pode cair na prova. Please don't ask me about the issues because I'm not allowed to speak about them. Percebe que eu tô forçando as sílabas aqui para que o computador identifique a minha pronúncia e eu consiga aí, ó, gabaritar a prova. Então, essa é a primeira parte. São 12 questões que você precisa ler. E é a parte mais fácil. Depois, vem a Section B. Listen and repeat. Você vai ouvir e repetir. Pode usar fone de ouvido? Olha, nessa hora você tem que se trancar num cômodo, usar fone de ouvido, fazer o que for possível para você não perder a concentração, porque essa segunda parte aqui é muito difícil para quem não treinou, tá? Vamos lá, eu vou ler para você e você vai ter que repetir as cegas. Vamos fazer um teste? Fone não deixa a voz do áudio muito boa. Tainara, é verdade. Eu tenho alunos que eu preciso pedir para tirar o fone de ouvido durante a aula, porque eu não consigo entender absolutamente nada do que eles estão falando. Então, eu acho melhor não usar fone mesmo. Mas você tem que estar num silêncio total. Nessa hora, né, na prova de idioma, não dá para ter criança te chamando, nenê chorando, cachorro latindo, sua mãe te chamando. Não dá. Não, panela de pressão ligada, nada. Então, silêncio total. Máquina de lavar, né? Olha, faz de madrugada, né? Mas não vai também ficar acordado até tarde, que aí você vai ficar, fraco. Eu funciono melhor quando eu acordo às 5 da manhã. Então, eu faria às 5 da manhã de boa. Fone de ouvido não pode caracterizar pesca e sopro de alguém com ponto? Olha, é melhor não usar, porque vai que falha o seu áudio. Aí já viu, né? Aí, ó, vou falar uma frase que cai na prova em inglês, tá? Please keep the files in the red folder. Tem que repetir, tá? E não repete mais uma vez. Tá bom? É isso aí. Cora fez às 3 da manhã, eu também faria. Tudo bem usar o headset com microfone, só se funcionar bem, eu acho. Mas tem que ver lá as regras, tá? Tem que ver no e-mail. Se não tiver nada falando que não pode usar fone, você usa.
Mas é muito complicado, porque dependendo, eu sei que tem computador que o áudio é baixo, que é uma porcaria. Eu tinha um computador há muito tempo atrás que eu tinha que colocar uma caixa de som, porque eu não conseguia escutar nada que saía da caixinha dele. Sempre com volume máximo eu não entendia nada. Esse que eu tenho hoje é bom, o som é muito bom. Eu não uso fone, mas eu uso o microfone da minha webcam. Eu uso o microfone para o áudio sair mais limpo, mas eu gravo aula, né? Enfim, mas testa, tá? Testa seu microfone, testa tudo antes de fazer a prova. Não coloca o seu na reta de jeito nenhum. A section C, espanhol não vou falar, tá? Mas imagina essa prova de espanhol também, que não deve ser tão difícil, né? A de espanhol dá até pra gente se arriscar e repetir as frases que dá certo. Só dar uma estudadinha antes, uma treinadinha antes para se acostumar com o som do J, do L, para não falar muito portunhol, né? Então, ó, listening comprehension, a section C. In this section, you hear a conversation followed by a set of questions. Então, você tem perguntas e respostas em inglês? Então, você tem que ler em voz alta, você tem que repetir. E essa parte aqui você vai ouvir um diálogo. E aí vem múltipla escolha, ok? Múltipla escolha. Aí você vai escolher a alternativa correta. É permitido fazer anotações. O teste SHL todinho permite que você faça anotações. Então, principalmente nessa parte aqui do listening, eu recomendo que você anote as palavras-chave do listening para você conseguir responder, certo? Então, faça anotações nessa parte do diálogo que vocês vão ouvir, tá certo? Agora, a segunda parte mais temida, e aqui quem não tem inglês roda mesmo. Assim como não tem espanhol também, vai ficar mais difícil. Então, vamos lá. Free speech. O que é isso? In this section, you'll be provided with a topic. Nessa seção, vão te dar um tópico. You have 30 seconds to think about it. Você tem 30 segundos para pensar a respeito. Então, não é para você ficar falando e pausando. Vai ficar uma porcaria. Use esses 30 segundos para você escrever no papel todo o vocabulário que você vai usar para você descrever a cena que vai ser colocada. E aí sim você começa a falar, tá? 30 segundos é muito pouco para você escrever uma redação e tal, mas você pode ir colocando as suas ideias no papel e organizando. Então, aí fala assim, ó. Begin speaking on the topic when you see the message. Speak now on the screen. Então, você tem lá 30, não aparece imagem, vai aparecer uma frase, tá? Você tem que imaginar a imagem e descrever. Então, tá lá. Speak on the topic provided to you. Your topic is describe the scene of a school playground. Então, você tem que descrever a cena de um parquinho, de uma escola. E aí, você vai imaginar. Aí, vai aparecer lá na tela. Your preparation time starts now. Quando aparecer essa mensagem, você tem 30 segundos para pensar sobre o assunto. Aí aparece lá, né, que encerrou.
Depois vai aparecer a frase Start speaking on the topic now. Quando aparecer essa mensagem, você tem 1 minuto apenas para descrever a imagem. Aí vai aparecer a mensagem que você terminou. E agradecendo por você ter feito o teste SHL. E aí você entrega a prova, faz o de espanhol e termina aí essa etapa fatídica, mas porém, o pessoal que fez no começo do ano achou bem legal, assim, bem profissional da empresa, uns até se divertiram. Nesse caso, é errado ler anotações no caderno no momento que for falar as respostas em voz alta, certo? Não. Porque, primeiro, não dá tempo de colar, né? Não dá tempo de colar. O segundo, tá falando que é para você fazer anotações. Então, sim, leia. E se você tá preocupado com isso, levanta o papel na altura da câmera e lê. Isso daí não tem nada a ver, tá? As provas de inglês e espanhol vêm todos os candidatos, mesmo não tem idioma? Sim. Eu posso ler o que eu escrevi ou tem que ser de cabeça? Você pode ler o que você escreveu, mas em 30 segundos dá para escrever o quê? Uma frase? Não dá tempo de escrever muita coisa. Então, coloca lá os tópicos principais e vai desenrolando. Agora, se você tem pouco inglês, só consegue escrever uma frase, escreve essa frase, lê e tá tudo certo. Sobre descrever a cena, acontece como espanhol também? Também. Eu devo mostrar o papel limpo na câmera antes? Só se pedir. Só se pedir. Então, é isso. Finalizei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta sobre o SHL? Quem não entrou no grupo para ver aí que eu vou oferecer o curso de SHL para quem não é meu aluno por um preço bem pequenininho. Entra lá, o link tá na bio. Chama SHL Latam, se eu não me engano eu escrevi lista de espera, alguma coisa assim. Pode entrar lá, depois eu vou divulgar, né, tudo certinho. Estou terminando de organizar as coisas na plataforma. O que cai mais em português, além de regência verbal? Cai pontuação, cai gramática. Gramática não é gramática. Gramática é óbvio que cai gramática. Cai pontuação, crase, singular plural. O português e o teste psicométrico é o raciocínio verbal. Eu fui comentado, tá? No começo da live. O que mais cobra? É isso, gente. Coisas básicas. O mais difícil é a regência verbal. O mais difícil. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui no que eu coloquei. Eu tô com tanta aba aberta aqui que eu já tô perdidaça. Deixa eu ver aqui. Crase, isso. Psicométrico é diferente do comportamental, muito. O comportamental é sobre você, né? E o psicométrico, como é que você resolve os problemas. Então, ó, crase, verbo, conjugação de verbo. Deixa eu ver aqui. Acento, acentuação. Os porquês, tá? Porque junto, separado. Conjugação verbal. O verbo haver. De novo, verbo. Grafia. Também, como é que se escreve da maneira correta. Verbo. Erro de ortografia. De novo, verbo haver.
É isso. Me lembra a frase start. É para falar sobre... Já é para falar sobre start? Não entendi. Eu vou tentar gravar a live, tá? Para quem perdeu. Eu tinha visto que no teste comportamental é bom você não colocar sempre os extremos. Sempre não, mas quando você achar que deve, você pode colocar sim, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Alguém? Ah, a frase que aparece. Você diz que quando começa a gravar, aparece Start speaking now. Start speaking now, uma coisa assim. Tá bom? Você vai saber, fica tranquilo. Start speaking now. Começa a falar agora. Mas é tranquilo, calma. Fica tranquilo, não entre em pânico. Todo mundo sobrevive a esse teste, mesmo quem não foi muito bem, acaba passando. Dá tudo certo. Mantenha calma. Inteligência emocional nessa hora é muito importante. Tá certo? Então, ó. Mais alguma pergunta? Aproveita, hein? Se não, pode deixar lá na caixinha pra mim também. Que bom que eu consegui te acalmar. Vi um mentor dizer que o teste de raciocínio não avalia especificamente se você acertou ou não, mas sim se você consegue responder rapidamente. Não sei se é bem assim, mas enfim. Você acha que estão classificando para o SHL conforme a Job Coach? A Latam, ela tem mania de classificar as pessoas por colocação, né? Que eles falam muito em meritocracia, então eu não duvido, não. Vai ser a mesma do início do ano? Sim. Já teve alguma negativa depois do Job Coach? Não. Esse teste eliminatório? Sim. Só mais uma pergunta. Quando eu começo um teste, consigo parar e fazer outro? Não. Começou e termina. Vai até o fim. Mais perguntas? Aproveita, hein, gente? Nossa, fazia tempo que eu não fazia live, né? Antigamente fazia live direto. Quem sabe agora eu não consigo voltar a fazer. Principalmente nessa época, né? Eu consigo ajudar tanta gente. Então, falou, né? O que importa é agilidade, não se acertou ou errou. Ah, então tá. Então eu vou pegar, vou assinalar qualquer questão e vou terminar a prova em 1 minuto. Não faz sentido, tá? Ai, que linda, Vilene! Obrigada. Que fofa. Manda mensagem pra mim. Posso fazer uma pausa entre as provas? Terminou uma prova, você nem precisa fazer no mesmo dia. Se estiver dentro do prazo, você pode fazer outro dia. Lê, você pode me dar um exemplo de psicométrico? Eu dei no começo da live, tá? Mas é raciocínio verbal, interpretação de texto. Pra ver, ó, se sua cachola funciona bem. Você consegue entender bem o que foi dito. Volta lá na live que eu dou um exemplo, eu leio, tá? Eu leio direitinho. Oi, Camila! Tudo bom? Minha aluna. Então tá, meus amores. Fico feliz que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês no dia 3 de janeiro. 5 horas da tarde num sábado. A gente podia estar fazendo churrasco, um pagode, né? Tomando uma cervejinha, mas não, a gente tá aqui estudando, aprendendo, compartilhando aí um conteúdo de valor. Quem tiver interesse no material SHL, entra lá no link da minha bio na lista de espera, tá bom? É bem baratinho. Agora quem já é meu aluno vai ter acesso. Que bom, Letícia, minha xará ficou aliviada.
É algum problema fazer ambientes diferentes? Lógico que não. Não tem o menor problema. Vou tentar, tá, Kátia? Vou ver se o tic-teco aqui me permite eu deixar gravado. O Instagram fica mudando tudo e aí às vezes me confundo. Se deu certo, opa! Obrigada, gente. Ó, um beijo pra vocês. E me manda a mensagem, tá bom? Vamos continuar aí em contato. Beijinho pra vocês.